Olá, caríssimos. Nesse vídeo trabalharemos o conceito de matriz inversa. Um conceito bastante importante, bastante interessante. Então, se a matriz A for uma matriz quadrada de ordem n, n por n, por exemplo, e o seu determinante for diferente de zero, quando ela cumprir, se a matriz A ela tem o determinante diferente de zero, e se ela cumprir essa exigência, a matriz A multiplicada por uma outra matriz, que eu vou chamar aqui de inversa de A, se esse produto for a matriz identidade, e vai ser de ordem n, então nós vamos chamar essa outra matriz aqui de matriz inversa. Então, A menos 1 é a inversa da matriz A. Ok? Note que para você guardar esta definição, que é bastante importante, inclusive no vestibular, outra coisa bastante importante é essa exigência do determinante ser diferente de zero. Eu gosto de fazer um paralelo com números reais. Repare que se a gente tem o número 2, quem que é o inverso do número 2? O inverso multiplicativo é o número meio. Observe que 2 vezes meio vai dar 1. Então, essa igualdade aqui, o número 2 multiplicado pelo inverso do 2 vai dar o número 1. Isso faz você associar a propriedade de números reais. Se o A é o número real diferente de zero, quem que vai ser o inverso do A? Então, o inverso do A, que é representado com esse expoente negativo, ali não é expoente negativo, tá? Mas aqui é. Esse produto vai dar o número 1, tá certo? De modo que, quando a gente vai trabalhar com matrizes, a gente vai ter uma coisa muito parecida com essa. A matriz A multiplicada pela inversa do A vai dar a identidade. Note que a matriz identidade, ela faz o papel do número 1. Se eu pegar uma matriz A e multiplicar pela matriz identidade, vai dar uma matriz idêntica. É lógico que esse produto tem que existir, tá? Então, faça esse paralelo. O número 1 com a matriz identidade. Porque, no fundo, a matriz identidade é o elemento neutro na multiplicação. A mesma coisa que acontece com o número 1. Então, se eventualmente no exame você precisar calcular a matriz inversa de uma matriz A, vamos pegar uma matriz inversa aqui. 2, 2, 4 e 3. Bom, para saber se ela tem inversa, você calcularia o determinante dela. Quem que é o determinante dessa matriz? O determinante dessa matriz, 2 vezes 3, 6, 4 vezes 2, 8. Esse determinante deu menos 2, se o determinante é diferente de zero, então a matriz A é invertível. Bom, mas se ele pedir para calcular a inversa, bom, você sabe a definição. A matriz A multiplicada pela inversa vai dar a identidade. Tem outras definições de matriz, através da transposta da matriz dos cofatores, mas no tempo que a gente tem no curso não vale muito a pena. Então nós vamos fazer o quê? Vamos usar essa definição bem fácil de associar com números reais. O número A multiplicado pelo inverso do A dá 1. A matriz A multiplicada pela matriz inversa vai dar a identidade.
Então você vem aqui e desenha aquela matriz A, 2, 4, 2, 3. Quem vai ser a inversa? Bom, que estamos procurando. Vai ser uma matriz quadrada também de ordem 2. X, Y, A e B. Então, para a gente descobrir a matriz inversa daquela matriz A, a gente vai ter que descobrir essas 4 incógnitas. O X, o Y, o A e o B. Bom, aí você tem que saber multiplicação de matrizes, que é uma coisa bastante importante. Então, vou pegar aqui o elemento, a linha 1, multiplicar pela coluna 1, para dar o elemento da linha 1, coluna 1. Então, vai ficar 2 vezes x mais 2 vezes y, que vai dar 1. Na hora que eu pegar esse 2 vezes o A mais 2 vezes o B, vai dar o elemento da linha 1, coluna 2. Então, a gente vai ficar fazendo a multiplicação de matrizes, tá certo? Esse elemento aqui, ó, esse elemento é igual a esse elemento aqui, tá? Mas vamos fazer mais rápido aqui, que o nosso objetivo é discutir o conceito de matriz inversa, não multiplicação. 4 vezes x, 3 vezes y. Aqui, 4 vezes A, mais 3 vezes B. Na identidade de matrizes, você vai ter que ter todos os elementos na mesma posição. Então, todos os elementos empareados. Então, esse elemento que é da linha 1, coluna 2, igual ao elemento da linha 1, coluna 2. Esse elemento da linha 2, coluna 1, igual ao elemento da linha 2, coluna 1. Então, a gente vai ter que resolver esse sisteminha. Então, a gente vai pegar aqui 2x mais 2y vai ser igual a 1. Esse elemento 4x mais 3y vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 0. De maneira completamente análoga, vamos fazer a igualdade. 2a mais 2b, 2a mais 2b vai ser 0. Aqui, 4a mais 3b, esse elemento aqui vai ser igual a 1. Então, na hora que você vai pegar uma matriz, duas linhas, duas colunas, para descobrir a inversa, você vai precisar resolver um sistema com 4 incógnitas. Mas é um sistema que dá para você separar de 2 e 2. E aqui, vamos usar o método de escalonamento, que é bem forte. Vou multiplicar por menos 2 e somar na equação de baixo. Menos 4x com 4x vai dar 0. Menos 4y com 3y dá menos y. Menos 2 com 0 vai dar menos 2. Então, aí você multiplicou tudo por 2 e o outro membro foi fazendo a operação inversa. E aqui você descobriu que esse y vai ser igual a 2. E aí você substitui na outra equação para descobrir o valor de x. Então você multiplica por menos 2 e soma. Menos 2 e soma. Tá? Bom, na hora que você vai substituir ali para descobrir o valor de x, você vai ter aqui, na substituição, você vai ter que 2x mais 4y é igual a 1, portanto, esse x vai ser menos 3 meios. Aqui, de maneira completamente análoga, vou fazer aqui, multiplicar por menos 2 e somar. Vamos usar o escalonamento novamente. Menos 4a com 4a, 0, menos 4b com 3b vai dar menos b, 0, mais 1 dá 1. Portanto, esse b, ele vai valer quanto? Menos 1. Se o b vale menos 1, você substitui na outra equação e vai ver que o b vai valer mais 1. Tá certo? De modo que aquela matriz A
ela admite uma matriz inversa, que vai ter que característica? Primeira coluna, xy. Então, o x menos 3 meios, o y2. A na segunda coluna, B completando a segunda coluna. Está aqui a matriz inversa. Uma das utilidades da matriz inversa é a resolução de equações matriciais. Quando eu tenho uma equação AX, A vezes X, igual à matriz B, então a gente pode ter aqui aquela matriz A, 2, 2, 4, 3, multiplicada pela matriz incógnita, que nesse caso vai ser uma matriz coluna, igual a uma matriz B. Vamos pegar aqui uma matriz B qualquer, do tipo 1, 2, certo? Na hora de resolver esse sistema, essa equação matricial, o que a gente pode fazer é uma linha de ação muito parecida com aquela de números reais. Porque quando você tem, por exemplo, uma equação assim, 3x igual a 6, o que a gente faz? Na prática, você pega esse 3 que está multiplicando, entre aspas, passa para lá dividindo. No fundo, o que você fez aqui? Número não passa. O que você fez aqui foi dividir tudo por 2, multipliquei por 3, e vou dividir tudo aqui por 3, multipliquei pelo inverso. Note que na hora que a gente fez essa multiplicação, do inverso do 3 vezes o 3 vai dar o número 1, que vezes x vai dar quanto? Vai dar x. E a gente chegou na resposta, na solução do problema, que era o quê? Que era o x igual a 2. Aqui na matriz tem uma semelhança com o que a gente faz em números reais. Você só vai poder passar aquele A para o outro membro dividindo se esse A for diferente de zero. E na verdade você não passa, você multiplica pelo inverso aqui, você multiplica pelo inverso daquele lado. Ocorre que essa multiplicação de um número pelo seu inverso vai ser igual ao número 1. Então você vai ter aqui x igual a o inverso do A vezes B, ou seja, B vezes A. Aqui também, a grande diferença é que a ordem dos fatores altera o produto. Primeira coisa, você não pode passar a matriz B dividindo, porque não existe divisão de matrizes. Então você fez o quê? Você multiplicou pela inversa, deu aqui o quê? Resultou aqui a identidade, que vezes a matriz X vai dar a matriz X. E no outro membro? No outro membro também. Então, se você quiser resolver essa equação, descobrir a matriz incógnita X, você poderia pegar aquela inversa, menos 3 meios, 1, 2, menos 1, e multiplicar pela matriz B, que é 1, 2. Pode. Obviamente, fica muito mais prático na hora de resolver esta equação, fica muito mais prático você fazer o sistema linear. 2x mais 2y igual a 1, 4x mais 3y igual a 2. Fica mais fácil você resolver isso do que fazer a inversa. Mas essa opção é importante você entender, e aí se você quiser fazer essa multiplicação, você vai pegar a primeira linha, multiplicar pela primeira coluna, vai pegar aqui a segunda linha, multiplicar pela primeira coluna, e você vai ter aqui a matriz X igual a quem? A matriz X igual a meio e zero. Está aqui a solução
daquele sistema. É óbvio que nessa equação não compensa descobrir a matriz inversa, mas é muito importante você entender essa utilidade da matriz inversa, que é isolar o x. Observe aqui a que a gente acabou de comentar nesse problema da VUNESP. A VUNESP apresenta essa equação: uma matriz A somada da matriz B multiplicado pela matriz X igual a matriz X menos mais duas vezes a matriz C. E ele fala que a matriz incógnita X e todas as outras matrizes são matrizes quadradas de ordem n. Tá? Aí ele pede para discutir a solução dessa equação. Qual a ideia da solução de uma equação? Comece agindo como se fosse uma equação de números reais. Só tome cuidado com a operação de multiplicação, porque não tem a propriedade comutativa, e nem a operação de divisão, que em matriz não existe. Mas eu vou subtrair a matriz y dali, que preço que eu pago? Subtraio do outro lado. Eu tenho lá a matriz 2C, não está fazendo operação de soma? No outro membro faz operação inversa de subtração. Então, somar, subtrair matrizes, a gente pode. Aqui, eu quero isolar o x. O que a gente vai fazer? Vai colocar o x em evidência. Só que aqui, você vai ter que tomar muito cuidado, porque a ordem dos fatores altera o produto. Em geral, não é sempre, mas em geral, a matriz A vezes a matriz B é diferente da matriz B vezes a matriz A. Então, se eu for colocar em evidência aqui, eu vou escrever uma sentença desse tipo. Observe: B vezes X, BX, menos identidade vezes X dá menos X. A matriz identidade faz o papel do número 1. E aqui eu vou ter 2C menos A. Essa equação B menos a identidade multiplicado pela incógnita X igual a 2C menos A, quando que essa equação vai ter solução? Ela vai ter solução se eu puder multiplicar o primeiro membro pela inversa dessa matriz. Se eu multiplicar esse primeiro membro pela inversa, eu tenho que multiplicar ali o segundo membro também pela inversa. Certo? De modo que a solução disso vai ser a matriz X. Eu não posso passar a matriz B menos identidade dividindo. O que a gente vai fazer é a operação análoga a isso, que é multiplicar os dois lados pela matriz identidade. Então, a solução desse problema, essa equação matricial que a VUNESP nos apresentou, qual é o valor de x que torna essa igualdade verdadeira? É esse valor. Mas aí ele fala que a condição necessária e suficiente para aquela equação ter uma solução, para que eu tenha o valor de x, o que tem que acontecer? Tem que existir a inversa. Então aí eu vou procurar uma alternativa. O que tem na alternativa B? Na alternativa D, a matriz B menos a identidade, que ela seja invertível. E é essa a resposta correta. Se a matriz B menos a identidade admite inversa, for invertível ou inversível, aquela equação tem solução. Então, um problema bem bacana. Outro problema maravilhoso sobre esse tema está aqui na GV. O que a GV pede? Ele fala: dada a matriz B, dada a matriz inversa de A, ele fala, podemos resolver, podemos concluir que a matriz X que satisfaz essa equação tem a soma dos seus elementos iguais a quanto? Então, no fundo, o que ele está pedindo para resolver? Ele está pedindo para resolver essa equação. O que tem de novo aqui é que eu não conheço, ele não deu a matriz A, ele deu só a matriz B. E o que ele nos deu? Ele nos deu a inversa de A.
É óbvio que se ele me deu a inversa de A, o que a gente poderia fazer? A gente poderia, usando a definição de matriz inversa, a identidade, vim trabalhando tudo isso daqui, vim trabalhando até descobrir a matriz A. E depois substituir lá. Mas você demoraria bastante tempo, porque a matriz A, ela tem duas linhas e duas colunas. Então olha como o problema é conceitual. Ele está pedindo para resolver esta equação que ele está pedindo para resolver. Você conhece aqui a matriz B. Ele deu 3 menos 4. Ele deu a matriz B. A matriz incógnita é a matriz coluna XY. Qual é o problema? O problema é que eu não conheço a matriz A. Então, o que ele está cobrando? Um aluno que sabe descobrir a matriz A, substituir lá e resolver, ele vai perder muito tempo comparado com o candidato que tem mais conceito. Então, o que o candidato pode fazer? Ele pode pegar aquela igualdade e multiplicar pela inversa dos dois lados. Ocorre que a inversa, ele deu. Quem é a inversa? 2 menos 1, 5 e 3. E aqui, nesta multiplicação, quanto que vai dar aqui? Vai dar a matriz identidade, que é a definição. Então repare como você não perde nada de tempo se você tem conceito. Então a GV sabe tudo numa prova de seleção. Ela seleciona o aluno que sabe do aluno que sabe bastante. O aluno que sabe muito. Bom, agora tem que fazer a velha e boa multiplicação e tem que ter atenção para não errar. Pega a primeira linha, multiplica com a primeira coluna. 2 vezes 3 dá 6, menos 1 vezes 4 dá menos 4. Esse elemento que ocupa essa posição, linha 2, coluna 1. Pego a linha 2, multiplico pela coluna 1 e faz 5 vezes 3, que vai dar 15. 3 vezes menos 4 vai dar menos 12. E, portanto, a matriz X, matriz coluna, que é a solução da equação que ele pediu, ele pedia para resolver esta equação. A solução dessa equação vai ser quem? Vai ser 2 e 3, tá? Vamos atenção aqui para a gente ver se cometeu algum errinho aqui. Multipliquei pela inversa, esse vezes esse dá esse vezes esse. Cometemos erro. Ainda bem que não tinha alternativa nenhuma, porque nessa soma dá 10, olha lá. Qualquer errinho em conta. Então, matrizes tem que estar absolutamente concentrado. Então, estamos usando um conceito legal e erramos em conta. Esse vezes esse 6, esse vezes esse mais 4, esse vezes esse 15, esse vezes esse menos 12. Então, qual a alternativa correta? Agora tem alternativa. Ainda bem que não tinha nenhuma alternativa para contemplar aquele erro, tá? Quem quiser pode experimentar descobrir a inversa da inversa de A para substituir ali e vai ver que tempo enorme que demoraria, ok? Nesse último problema desse vídeo, ele pede para a gente resolver essa equação matricial. Matriz A elevado a 16, multiplicado pela matriz incógnita, resultando a matriz B. A matriz B ele deu. Mas a matriz A elevado a 16 ele não deu. O que ele deu para a gente? Ele deu só a matriz A. Então, para a gente resolver aquele problema, a gente vai precisar descobrir a matriz A elevado a 16. Cuidado que multiplicação de matrizes é uma operação bem delicada. Vocês viram que agora, há pouco mesmo, eu errei na conta. Você não vai pegar os elementos e elevar ao quadrado. Você vai multiplicar
a matriz por ela mesma através daquela lei bastante exótica que pega a primeira linha e multiplica pela primeira coluna. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 0, 0. Quem é o elemento dessa posição? 1 vezes 1, 1. 1 vezes 1, 1. Quem é o elemento dessa posição aqui? Linha 2, primeira matriz eu pego a linha, segunda matriz pego a coluna. 0 vezes 1 dá 0, 1 vezes 0 dá 0. E aqui 1 vezes 0 dá 0, 1 vezes 1 dá 1. Então o que a gente observou? A gente observou aqui que a matriz A ao quadrado vai dar a matriz 1, 2, 0 e 1. E aí você pode desanimar, você fala, vou ficar fazendo essa potência até chegar no A elevado a 16, eu vou ficar todo o exame vestibular fazendo essa continha. No entanto, você já pode esperar que vai aparecer um padrão. Quem que vai ser a matriz A ao cubo? Vai ser a matriz A vezes a matriz A ao quadrado, que é aquela matriz que acabamos de determinar. E estamos rezando para aparecer o produto. E vai aparecer o padrão. 1 vezes 1 dá 1. 1 vezes 0 dá 0. 1 vezes 2 dá 2. 1 vezes 1 dá 1. 0 vezes 1 dá 0. 1 vezes 0 dá 0. 0 vezes 2 dá 0. 1 vezes 1 dá 1. Então a gente vai obter aqui 1, 3, 0 e 1. Então, já começo a sacar qual é o padrão. Está vendo que todas as matrizes têm 1 na primeira coluna, 1 e 0, 1 e 0, 1 e 0. Usando o raciocínio indutivo, que nós não vamos demonstrar, porque estamos numa prova de múltipla escolha, a matriz A elevado a 16 vai ter primeira coluna 1 e 0. A segunda coluna, 1 e 1, 2 e 1, 3 e 1. Qual é o padrão? Olha lá. Na matriz A ao cubo, 3 e 1. A ao quadrado, 2 e 1. A primeira, 1 e 1. Então, eu estou imaginando esse padrão aqui. É lógico que isso seria bom que você fizesse a demonstração, mas você está numa prova de múltipla escolha. No máximo que você pode fazer aqui é tentar calcular a matriz A quarta. Na hora que ela der 1, 4, 0 e 1, vai ser esse padrão mesmo. Bom, não vou fazer não, tá? Daria para a gente justificar de uma maneira mais forte, mas aqui o nosso objetivo é resolver equação matricial. Ele pediu para resolver essa equação. Essa matriz tem 2 linhas e 2 colunas, então essa matriz vai ter 2 linhas, o mesmo número de colunas. A matriz resultante é esse vetorzinho aqui, é essa matriz de 2 linhas e 1 coluna. Aqui também. Tá? Então, essa equação matricial vai ser aqui esse sistema linear. 1 vezes x dá x, 16 vezes y, 16y. E esse elemento vai ser igual a 170. 0 vezes x dá 0, 1 vezes y da y. Linha 2, coluna 1 vai ser igual a linha 2, coluna 1. Então aqui, na hora que a gente fez a multiplicação, a gente tem que o y vale 10, a gente substitui na equação de cima e vamos descobrir o quê? Vamos descobrir que o x também vale 10. 170 menos 160, o x dá 10. Ninguém perguntou, 10. Ninguém perguntou quem era x, quem era y. Foi pedido para resolver a equação, que é aquela matriz coluna que tem o x igual a 10 e o y igual a 10 também. A alternativa D. Tá? Então, olha que bacana. Era para resolver essa equação matricial. Essa matriz não pode passar dividindo, não tem divisão entre matrizes. Tá?
A descoberta da inversa seria completamente fora de propósito. O que a gente pode fazer? Tentar descobrir essa matriz. Ele só deu a matriz A. Aí eu vou fazendo as potências, esperando enxergar um padrão. E sempre tem um padrão quando aparece uma potência muito alta. Aqui o padrão era manter a primeira coluna e a segunda linha. Manter a primeira coluna e a segunda linha. Manter a primeira coluna e a segunda linha. Mantive a primeira coluna e a segunda linha. E o número da linha 1, coluna 2, era o próprio expoente daquela potência. Aí a gente substituiu e acabou. Tá certo? Então é esse o tema de hoje, que é a resolução de equação matricial através da matriz inversa. E lembrando que matriz inversa, você tem que, para ela ser inversível, ela tem que ter o determinante diferente de zero, tá? E faça essa associação com números reais. O número real 2 multiplicado pelo inverso dá 1. A matriz A multiplicada pela matriz inversa dá a identidade, que é o elemento neutro na multiplicação. Ok? Por hoje é só. Obrigado.